Olá, queridos filhos e filhas, é com grande alegria que vamos para mais uma catequese e hoje eu tenho certeza que você vai gostar muito. Você tem gostado das anteriores? Indique para os amigos, para as amigas. Quero lembrar que você sempre dá um like e faça os seus comentários. Eu leio muitos comentários, a minha equipe também. E se você quiser sugerir um tema para uma próxima catequese, terei imenso prazer em poder responder, em poder ajudar a aprofundar a sua fé. Hoje nós iremos falar sobre conhecer a Bíblia. Isso mesmo, a necessidade que temos de conhecer a palavra de Deus. Você sabe que não faz muito tempo na história que a Bíblia era um instrumento, era algo exclusivo dos clérigos, dos padres. Inclusive, Santa Teresinha do Menino Jesus reclamava muito disso. E ela tinha um evangelho que era uma cópia manuscrita. Mas isso é outro assunto. Hoje, todos nós temos a oportunidade de termos uma Bíblia em mãos. Mas será que nós conhecemos a Bíblia? Será que, se não conhecemos, é porque não sabemos ou porque não entendemos a importância de ler a palavra de Deus? A Sagrada Escritura é muito mais do que um livro antigo. É palavra viva de Deus. A Sagrada Escritura é capaz de iluminar, corrigir e transformar nossa vida. Gente, o grande autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. Vou repetir, o grande autor, não obstante os hagiógrafos, aqueles que escreveram, o grande autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. Inspirada pelo Espírito Santo e escrita por mãos humanas, a Bíblia é alimento espiritual e guia seguro para o caminho cristão. São Jerônimo afirmou com muita clareza: desconhecer as Escrituras é desconhecer Cristo. Repito, porque é uma frase que expressa muito bem a proposta desta catequese. São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, ele diz: desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Por isso, cada leitura deve ser feita com fé, oração e abertura ao coração. Fé. Eu não vou ler um artigo de jornal. Eu não vou ler uma revista de fofocas da vida conjugal dos famosos. Eu não vou ver uma manchete de um TikTok, que geralmente as pessoas hoje só veem manchete. Nunca lê o conteúdo. E ainda mais, lê manchete e não sabe a fonte. Aí, totalmente desatualizado. Hoje a dificuldade de ler é muito grande, porque vem tudo mastigado, tudo em imagem. É TikTok, é Instagram e tantas outras redes sociais. Gente, vamos voltar ao modo antigo. É preciso ler a Sagrada Escritura, mas é preciso entender que eu não estou lendo um livro qualquer. Eu preciso fé, oração, abertura do coração, permitindo que o Senhor fale conosco e nos conduza à conversão e à santidade. A Bíblia foi escrita, sim, por mãos humanas. Nós chamamos de hagiógrafos. Repito, e isso não te escandalize. A Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas
Mas, atenção, sob a inspiração do Espírito Santo, ela contém a verdade de Deus, sem erro. Repito porque é fundamental esse conceito. Ela contém a verdade de Deus, sem erro, adaptada à nossa linguagem. Aí que está. É difícil no Antigo Testamento, às vezes, eu entender. Porque aqueles que escreveram no seu tempo, com sua forma de escrita, com o seu vocabulário, com a sua forma de composição. Então eu preciso entrar neste contexto. Frei Carlos Mesters, ele na introdução da Bíblia, ele diz que a Bíblia, vou usar um exemplo muito prático, é como um coco da Bahia. Tem uma casca dura. Se você levar o coco na mordida, você vai quebrar os dentes. Mas quando você quebra o que é cultural, o coco, a casca, é, na verdade, os termos difíceis, a distância de quando foi escrito, os costumes diferenciados. Quebrou a casca, você se deleita na água e na carne do coco. Frei Carlos Mesters, grande biblista. A Bíblia, ela é composta por 73 livros. 73. 46 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Repito, 73 livros. 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Para encontrar uma passagem, é preciso observar número e a pontuação. Vou mostrar aqui, por favor, diretor, pega ali, câmera. Este número maior chama-se, consegui ali? Obrigado, capítulo. E os números menores chamam-se versículos. Então, vou repetir de novo. Não vou ter pressa de explicar. Sempre vem capítulos e versículos. Muito bem. Vamos lá, de novo. A estrutura básica da abreviatura aí muda de livro para livro. Por exemplo, eu estou segundo Timóteo, mas, por exemplo, João, J-O. Repito que o número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. Também é importante entender a pontuação e vírgula. Vírgula, você põe assim, capítulo 4. Hoje, por exemplo, o texto que eu vou fazer, capítulo 3, versículo 4, tracinho, hífen, até o 17. Significa o intervalo de um versículo ao outro para ser lido. Ponto. É o versículo saltado para o outro. Ponto e vírgula separa capítulo ou livros diferentes. Às vezes você vai encontrar letras S ou SS, indica versículos seguintes que devem ser lidos. Mas isso é muito mais prático quando a gente está numa formação presencial. Eu apenas dou os tópicos gerais. Como vimos, ler a Bíblia exige método. Entender capítulos e versículos facilita a localização. Mas o principal é que a Bíblia deve ser lida com oração. Deve ser lida em meditação. Como eu disse, abertura do Espírito Santo. É a oração inicial que abre o entendimento. Os judeus têm um hábito que eu gostaria de citar aqui.
Toda vez que um judeu vai citar um texto bíblico, evidentemente do Antigo Testamento, eles se levantam e tiram o quipar, em sinal de respeito. Como nós temos lido a Bíblia? Eu vou dar uma dica. Antes de ler uma Bíblia, um texto, invoque o Espírito Santo. Você vai ler um texto, não precisa ser longo, apenas diga: Divino Espírito Santo me ilumina. Ou uma frase simples: Espírito Santo, me faça compreender a Sagrada Escritura. Mas o que eu quero dizer e pressupor que você vai ler a Bíblia em oração. E a quem devemos nos dirigir antes de ler a Bíblia? Invocar o Espírito Santo. Leva a sério isso que eu estou lhe dizendo. Padre, eu posso ler a Bíblia em qualquer lugar? Sim, em qualquer lugar você pode ler a Bíblia. No ônibus, em casa, no quarto, no banheiro, na cozinha. Leia, leia, mas numa atitude de oração. Então o que você vai fazer? Você invoque o Espírito Santo. Hoje o texto é 2 Timóteo, agora você vai ver ali, 2 Timóteo 3, 14-16. Significa que eu vou ler a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, vou no número grande, capítulo 3, vou ler dos versículos 14 a 16. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras, Sagrada Escritura. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leio de novo, no espírito de Léxio Divina, Paulo dizendo: Timóteo. E Timóteo era um jovem bispo, viu? Um jovem bispo de Éfeso, muito respeitado. E ele diz assim: Timóteo, desde a infância você conhece a Bíblia. E você sabe que ela tem o poder de comunicar-te sabedoria e de te conduzir à salvação. Está dizendo para você que está me acompanhando, para você que está me ouvindo, me vendo. A Bíblia tem o poder de te comunicar sabedoria, mas eu não estou sem sabedoria. A palavra de Deus te ajuda. E conduzir à salvação. Agora vem em Cristo Jesus. Versículo 16. Aqui vem o suprassumo. Toda a Escritura, toda, completa, é inspirada por Deus e útil. Então, primeira coisa, você tem que partir do princípio que não é um livro qualquer. Estou batendo nessa tecla porque tenho ouvido muitos jovens falar isso. E às vezes até pessoas de mais idade. Ah, padre, o senhor usa a Bíblia como referência, mas quem garante que a Bíblia é verdadeira? Escutei várias vezes. Gente, eu estou aqui colocando. A Bíblia é inspirada por Deus e tem utilidade. Qual é a utilidade? Para instruir. Eu não sei mais como seguir a minha vida. Eu estou perdido nessa caminhada. Eu não sei educar meus filhos. Epa, Dona Maria. Palavra de Deus para instruir. Para refutar. O que é refutar? Tirar do lado.
para realmente renunciar, para corrigir a nossa vida, não é corrigir os outros. Olha, aqui você está errando. Corrigir, aqui você está tomando um caminho equivocado. Aqui você está pensando errado. Suas ações estão exageradas. Instruir, refutar, corrigir e educar na justiça. Será que nos deixamos educar pela palavra de Deus? Com que objetivo? Para que nos tornemos homens perfeitos. Muito bem. A palavra forma, corrige e transforma a vida. A palavra é alimento espiritual, é fonte de vida. Este é o alimento espiritual e fonte de vida, como nos fala o catecismo que vou ler agora. 1:3:1. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos. Firmeza na fé. Atenção, gente! Vou repetir de novo. Número 131, 131. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na sagrada palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja. Para a igreja e para seus filhos. Firmeza na fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. Vou repetir. É sustentáculo e vigor da igreja e de seus filhos. Firmeza na fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida eterna. É preciso, continua o catecismo, que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Pois é, caminho simples para rezar com a palavra. 4 degraus, se ouve muito falar da Léxio Divina, então 4 degraus para a leitura orante. Para que a palavra de Deus ganhe vida no seu dia a dia, vou dar alguns passos. Se escuta eu falar no programa, se escutou já na minha catequese aqui, Léxio Divina, leitura orante, é latim, mas quer dizer leitura orante. Lê com calma. Primeiro, leitura. Primeiro passo, leitura. Ler com calma. Faça isso hoje. Pega o texto que eu citei lá atrás. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Ler o texto, mas com calma. Identifique os personagens. Veja as ações, porque às vezes a nossa maior dificuldade, me dizia um professor de literatura, é interpretação de texto. Aula de português. Tanto que interpretação de texto é algo que o vestibular derruba muita gente. Nós temos essa dificuldade na Bíblia. Então, identificar os personagens. Vou usar um texto melhor. E para começar a fazer uma Léxio Divina, vou lhe dar uma ideia. Vai muito nos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, para você começar a exercitar a Léxio Divina. É melhor do que nas cartas Mateus, Marcos e Lucas. Então, por exemplo, Jesus, um bem conhecido, Jesus e o cego Bartimeu. Você lê o texto. Lê devagar, com calma. Segundo passo, identifique os personagens. Jesus. Segundo, Bartimeu. Terceiro, os apóstolos que tentam interromper. Depois, tente identificar os lugares. Jesus no caminho. Está acompanhando?
Cego Bartimeu, à beira do caminho. Os apóstolos tentando impedir. Vai mais. Os objetos. Jesus andando. Movimento. Cego Bartimeu, o manto. Ele pula diante de Jesus e deixa o manto. Por acaso? Não. Depois, veja os verbos, as ações. Cego Bartimeu à beira do caminho, pula, deixa o manto, vai atrás de Jesus, glorificando a Deus. É isso. Primeiro passo. Segundo passo, meditação. Meditatio. O que Deus quer, o que Deus me diz. Mas se você pular o primeiro e for logo para o segundo, você não está escutando Deus, você está escutando a si mesmo. Não. O primeiro passo ele é mais demorado. Não é tão rápido. Leia uma vez, leia 2 vezes e a Léxio Divina pede até 3 vezes. E identifique. Por isso que a minha Bíblia, você viu que eu faço no rádio, eu grifo, mudo de cor, para mudar os verbos, para mudar os personagens. Vamos no segundo, meditação. O que Deus me diz não é o que eu quero interpretar da Bíblia. Há uma diferença. O que eu quero ver aqui, não. O que é que Deus está me dizendo? Como esta palavra se aplica na minha vida hoje? E guarde um tempo para isso. Medite. Silencie, se aquiete, sem celular, sem WhatsApp, sem distrações. Também requer um tempo. Próximo passo, terceiro, oração, oratio. O que aquilo chegou em mim e agora retorna para Deus? Oração. Responder ao Senhor com gratidão. E aí vai surgir o quê? Rezar. Gratidão, às vezes, será uma oração de gratidão. Às vezes será uma oração de pedido. Aquela palavra me tocou e eu acabo pedindo algo a Deus. Às vezes a oração vai ser de perdão. Senhor, eu me arrependo. Eu sou o cego Bartimeu e não estou querendo largar a minha coberta. Quero ficar à beira do caminho, perdão, Senhor. Eu estou nesse relacionamento abusivo, mas estou nele. Ou súplica, Senhor, me tire da beira do caminho. Eu quero ver. E lembre-se, oração de gratidão, pedido, perdão ou súplica. O próximo passo, contemplação, contemplatio. O que muda em mim? Nessa hora, sabe, se fica quieto. Se você está fazendo uma leitura orante, se fica quieto, silencia e naquela hora brota um compromisso naturalmente. Minha sugestão, comece a fazer isso com os evangelhos. Não é por acaso que na Associação Evangelizar é Preciso, eu lutei muito para colocar o aplicativo. Você já tem no seu celular? Você baixa lá no aplicativo da loja virtual e você coloca lá, Evangelizar é Preciso. Vai baixar o aplicativo. É de graça baixar, é de graça manter, não paga nada. Tem lá a TV para todo o Brasil, o mundo inteiro, né? A rádio para o mundo inteiro, mas tem o Evangelho do Dia. Comece a fazer com os Evangelhos. Lembra que eu falei que facilita mais? Do que pegar uma das cartas, é mais complicado. Por quê? Porque nos Evangelhos existe muito esse discurso, diálogo de Jesus, personagens. Faça isso. Comece a fazer. Dicas práticas de formação. Vamos lá. Aplicar a leitura orante. Exemplo, como eu disse, o cego Bartimeu.
Marcos 10, 46 e 52. Eu vou aprofundar para você. Você vai sair daqui sabendo Léxio Divina. Identifique sua cegueira espiritual. Mas era do cego Bartimeu. Qual a minha cegueira espiritual? Segundo, qual capa, qual cobertorzinho quebra-febre que Deus quer que eu deixe para trás? O que me prende ao passado? Eu tenho coragem de soltar essa capa? Vamos um pouco mais. Dê um salto. Bartimeu deu um salto em direção a Jesus quando ele o chamou. Quando Jesus te chamar, dê um salto. A Bíblia deve ser companheira diária. Palavra que entra no coração e transforma a vida. Quem vive a palavra cresce na fé e na santidade. Quem vive a palavra cresce na fé e na santidade. Mergulhar na Bíblia exige mais do que curiosidade intelectual. Exige coração. Um coração disposto a ser moldado, corrigido e consolado pela verdade que não passa. Ao dominarmos o manuseio dos capítulos e versículos, e eu sei que talvez no começo não tenha vergonha, mas comece a manusear. Eu quero que você manuseie. Use o índice. Ah, padre, eu tenho vergonha. Não, filho, o índice foi feito para usar, para ser usado. Vai lá no índice, mas comece a manusear. Eu quero que você manuseie. Por isso que eu falo, cada um tem que ter sua Bíblia. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, essa Bíblia não é uma Bíblia que eu uso constantemente. Eu a peguei para fazer a catequese, é Bíblia de Jerusalém, porque ela é letra maior. A minha Bíblia é menor, mas eu quando bato a mão, eu mais ou menos já sei até onde eu vou. Ó. Eu sei onde eu vou. Tem a tua Bíblia, tem a tua escova de dente. Eita, padre. Sim. Quanto mais você manusear os capítulos e versículos, mais você mergulha nos desejos de Deus. Nós não estamos aprendendo técnicas de leitura. Nós estamos aprimorando as ferramentas para um diálogo íntimo com o Criador. A leitura orante, Léxio Divina, nos ensina que o objetivo final da leitura bíblica não é saber mais, mas ser mais a imagem e semelhança de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de amor e de infinita sabedoria, nós vos agradecemos pela vossa palavra, luz que ilumina nossos caminhos e verdade que transforma nosso coração. Concedei-nos, Senhor, a graça de conhecê-la com fé, meditá-la com atenção e vivê-la com fidelidade no dia a dia. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo para que abra nossa mente à compreensão das Escrituras. Enviai o vosso Espírito Santo para que aqueça o nosso coração, para que jamais sejamos apenas ouvintes, mas verdadeiros praticantes da vossa palavra. Que ela nos sustente nas dificuldades, que a palavra de Deus nos corrija nos erros e nos conduza ao caminho da santidade. Amém. Você gostou desta catequese? Dá um like, faça seu comentário, indique para um amigo, uma amiga. E eu leio muitos comentários. Se você tiver um tema, sugira. Mas olha, traga mais um para as catequeses, estou falando sério. Se acha que vai fazer bem para alguém, indique para a pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Evangelizar é preciso. Até a próxima. Então, se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.